Você sabe usar a tecnologia e a vida acadêmica a favor do seu sucesso profissional? Como transformar conhecimento em prática? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que entende e abraça os medos, dúvidas e sonhos da nova geração. Este é um lugar de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E olha, a história da convidada de hoje, Maíra Bimoradi, é muito interessante. Mostra que buscar aquilo que você realmente quer fazer da vida pode mudar tudo. A Maíra formou-se em Relações Internacionais, já deu aula de inglês e passou um bom tempo em consultoria recrutando jovens talentos para as empresas. Em 2016, ela decidiu focar em educação, percebendo que as universidades não estavam evoluindo como o mercado de trabalho. Deixou o RH para trás e se envolveu com o ensino superior do IBMEC, buscando conectar a educação com as demandas profissionais. Foi em 2020 que ela recebeu um convite especial dos sócios do BTG Pactual para realizar um sonho: montar uma nova faculdade do zero, como ela acreditava que deveria ser o ensino. Atualmente, a Maíra é CEO da Intelli, uma faculdade pioneira no Brasil, focada em aprendizado através dos projetos práticos em vez de aulas tradicionais. Os alunos não aprendem somente estudando a teoria, mas principalmente resolvendo problemas do cotidiano das empresas. Bem-vinda, Maíra. Obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente no YesCast. Eu que agradeço o convite, Ana. Muito bom estar aqui. Você trabalhou no mercado de recrutamento e seleção por muitos anos, né, recrutando talentos jovens, e tem uma experiência vasta aí, já de muitos anos observando o mercado de trabalho para os jovens. Você acha que mudou muita coisa? Como é que evoluiu de lá para cá, desde que você começou esse trabalho? Muito bom. Então foram 20 anos nesse mercado, atuando com recrutamento e seleção, e eu acho que as empresas mudaram muito nesse período, Ana. A primeira coisa é que lá atrás, quando eu comecei, bastava um jovem ter feito uma boa faculdade, dominar um segundo idioma, normalmente o inglês, que ele tinha emprego garantido, né? E de lá para cá, muita coisa mudou. Então, hoje, quando um jovem vai ao mercado de trabalho, o que se espera dele? É importante ter uma boa formação? Claro que é importante ter uma boa formação. Mas, para além disso, o mercado espera que esse jovem seja resiliente, que ele saiba trabalhar em equipe, ou seja, as competências comportamentais ou socioemocionais, como alguns chamam, ganharam um destaque enorme. A segunda coisa, obviamente, é a familiaridade com tecnologia. Espera-se que o jovem não seja só um usuário de rede social, TikTok, Instagram, mas que saiba usar ferramentas de inteligência artificial para aumentar a sua produtividade e contribuir no ambiente de trabalho. E, por último, e não menos importante, a capacidade de trabalhar com diversidade. As empresas estão cada vez mais diversas, né, na questão de gênero, de raça, inclusive na questão ideológica, orientação sexual. Então, é muito importante que o jovem venha com essa cabeça aberta para trabalhar com gente diferente dele. E mudou alguma coisa nos valores desses jovens de lá para cá? Com certeza. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas se formavam na faculdade ou estavam na faculdade, elas só queriam uma coisa muito simples. Elas queriam um emprego. Né? Queriam ter ali um trabalho que pudesse gerar renda. E de lá para cá, a questão do propósito, a questão de idealizar um lugar de trabalho onde eu sou respeitado, onde eu vejo valor no que eu faço, vejo sentido naquilo que eu faço, contribuo para uma causa. Então, tudo isso passou a também ocupar a cabeça do jovem no momento de tomar uma decisão de que organização trabalhar. E mais recentemente, a gente tem visto um movimento que se chama nos Estados Unidos de Quiet Ambition, que é uma ambição mais comedida, vamos chamar assim. Então, cada vez menos jovens tendo ambições de chegarem a posições de liderança ou de crescerem muito na carreira, porque imaginam que junto com isso vem uma queda em qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Que é um valor importante hoje da geração. Né? Exatamente. Então, a busca por qualidade de vida, a busca por equilíbrio emocional e por um trabalho com propósito, acho que está aí no topo dos ideais dessas novas gerações, do que eu observo, pelo menos. E você falou em propósito, e eu observei assim a sua trajetória. Você começou como professora de inglês. Sim. E hoje montou uma faculdade, né? Fez toda uma trajetória em desenvolvimento de pessoas. Ou seja, a sementinha da educação, ela estava plantada aí na sua vida. Como é que você descobriu o seu propósito? O propósito, eu acho que tem muito a ver com um conceito de psicologia que chama flow, né? O que é o tal do flow? É quando você está fazendo uma coisa, você está numa determinada atividade, seja lá o que for,
e você não vê o tempo passar. Sim. Quando você vê, passou 1 hora, 2 horas e você está totalmente imersa naquilo e curtindo mesmo, né, estudar um determinado assunto ou trabalhar num determinado projeto. E quando eu comecei gradualmente a me interessar e me envolver com o ensino superior, eu comecei a me perceber nesse estado de flow muitas vezes. Eu falei, olha, esse sentimento bom que eu tenho quando eu estou trabalhando nesse assunto, eu acho que esse é meu propósito. E eu gosto muito, né, de ver as pessoas se realizando. Uma coisa que me dá alegria é ver meus amigos, meus filhos, hoje meus alunos, conquistando coisas. Quando eu vejo as pessoas conquistando coisas, me dá um quentinho aqui no coração. E eu acho que isso tem muito a ver com quem é educador. Educador é sobre o sucesso do outro, né? Sobre o progresso do outro, sobre o aprendizado do outro. Então, eu acho que foi a combinação dessas duas coisas. Esses bons sentimentos quando eu estava em projetos ligados a ensino superior. É um sentimento próprio, interno, e um sentimento de contribuição, né? De ajudar ao próximo. E pelo que você está me contando, você descobriu isso no meio do caminho. Não foi algo que você elaborou, planejou ou ficou pensando. Foi fazendo que você chegou ao propósito. É uma dúvida que muitos jovens têm, né? Que eles querem ter propósito no trabalho, mas como eu encontro isso, né? Um bom depoimento saber que você descobriu isso trabalhando ao longo do caminho. E isso vai mudando ao longo da vida, né, Ana? Então, eu acho que, assim, não à toa o Intel tem essa abordagem prática, como você falou na abertura, que é uma abordagem de projetos que bota o aluno para botar a mão na massa mesmo, porque eu acredito muito que a gente descobre coisas sobre a gente agindo. É na ação que a gente descobre, né? Claro que tem que ter uma ação reflexiva, ou seja, a gente tem que fazer algo e parar para pensar como a gente se sente, o que a gente aprendeu. Mas eu acho muito difícil identificar um propósito, por exemplo, ou algo que você goste de fazer só com reflexão. Você precisa da ação, você precisa, né, colocar a mão na massa, experimentar aquilo. Então, eu recomendo muito para jovens que, na dúvida, te convidaram para fazer uma coisa, né, um projeto, uma atividade, tenta. Tenta porque, de repente, você gosta. Sim, né? É isso aí. E você tentou, né? Você tentou, fez, tirou uma faculdade do zero. Sim. Maíra, eu fico imaginando assim, você tinha uma ideia, aquilo tá no papel, numa folha em branco, aí você desenha uma ideia, é muito difícil ir para execução e ter o projeto construído. Como foi esse processo de fazer uma faculdade do zero? Ai, Ana, foi uma loucura, assim, para quem ouve o podcast, assiste, é mãe ou pai, sabe que é quase como ter um bebê, né? Você gesta, imagina aquela ideia e aos poucos aquilo vai crescendo. Então foi um processo muito trabalhoso, porque você tem que fazer absolutamente tudo é prioridade, porque tem tudo para fazer. Então você tem que ter uma boa capacidade de priorização e de organização para conseguir colocar as coisas na fila, no lugar certo, né? Mas ao mesmo tempo extremamente gratificante poder ver aquilo que você imaginou, principalmente aquilo que você acredita, o seu propósito ali materializado. Então foi uma jornada muito intensa e, ao mesmo tempo, muito gratificante. E eu acho que se eu tivesse que compartilhar um acerto, assim, o que realmente fez com que o projeto conseguisse ser executado é a qualidade das pessoas que eu selecionei e trouxe para trabalhar no time. É impossível fazer um projeto dessa magnitude sem ter um time excepcional, sem ter as pessoas certas, nas posições certas. E eu acho que, assim, a minha maior contribuição para o projeto, além da idealização dele, sem dúvida, foi ter montado um time excepcional que estão nos lugares certos. A gente não constrói nada sozinho, né, Maíra? Não, definitivamente não. E conta o que é a Intel. Como é essa faculdade tão disruptiva? Então, o Intel é uma faculdade sem fins lucrativos, que tem como missão formar os futuros líderes que vão transformar o Brasil através de tecnologia. A gente acredita que tecnologia está e cada vez mais estará em tudo. É muito difícil hoje imaginar qualquer organização, empresa, negócio, governo, ONG, que tenha escala, ou seja, que consiga atuar com escala sem ter tecnologia em absolutamente todas as áreas dentro da empresa. Dito isso, a gente precisa formar muito mais gente e gente que consiga pensar tecnologia a serviço dos negócios e tecnologia a serviço da sociedade. Então, a gente oferece 4 cursos de graduação. Ano que vem, a gente passará a oferecer 5. Então, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação
e a partir do ano que vem, administração de empresas também. Olha só. Então, todos os currículos de todos os cursos, eles têm uma mistura de computação, competências técnicas de computação e competências de negócios. Ou seja, para as pessoas entenderem aquilo que estão construindo, para que problema aquilo resolve, né? Que problema da sociedade ou que problema de negócio aquilo resolve. Então, hoje a gente tem 450 alunos nesses 4 cursos, o maior programa de bolsas em instituições privadas no Brasil. Então, a gente quer ter, para ser a melhor faculdade, a gente precisa, obviamente, ter uma baita infraestrutura, ótimos professores, mas a coisa mais importante é ter ótimos alunos. E para ter ótimos alunos, a gente não poderia ter só os melhores alunos que podem pagar. A gente precisa ter os melhores alunos independente de condição financeira. Por isso que a gente montou esse super programa de bolsas. Então, hoje, metade dos nossos alunos recebem bolsa para estudar conosco. São alunos do Brasil todo. Que estudam com a gente, então tem um mix muito interessante de alunos. Olha que arrojado, então 50% dos estudantes são bolsistas. São bolsistas. E como que um aluno que está nos ouvindo consegue essa bolsa? Legal, então o nosso processo seletivo é o mesmo para todo mundo, ou seja, independente de bolsa ou não bolsa, faz o processo seletivo, as inscrições abrem em agosto, a gente faz a captação uma vez por ano, e aí ao longo do segundo semestre participa do processo seletivo e se tiver necessidade financeira, lá no processo seletivo vai estar indicado o momento de pedir a bolsa de estudos. E o processo seletivo ele é pensado para identificar jovens empreendedores com mentalidade empreendedora. Não necessariamente vão abrir uma empresa, mas são aqueles que querem tirar ideias do papel, como você colocou. Né? Pessoas que gostam de trabalhar em equipe, porque, como você falou na abertura, ao longo dos 4 anos, eles desenvolvem diferentes projetos com diferentes empresas, então resolvendo problemas reais que estão aí no mercado. Então tem que ser gente que goste de resolver problema e goste muito de trabalhar em equipe, trabalhar em time na resolução desses problemas reais. É uma dinâmica de educação muito diferente, porque não é só assistir aula e fazer prova. É materializar o que se aprende nas aulas em projetos reais. Na prática. Né? Na prática. No site que você encontra, se o aluno quiser, ele procura no site da Intelli? Perfeito. intelli.edu.br, tem lá uma aba processo seletivo, e aí ele pode, desde já, deixar um interesse ali, botar o e-mail dele, contato, e a gente, assim que abrir as inscrições, a gente avisa. Maravilha. E precisa também da parceria, acho que com as empresas, porque se você coloca os alunos para fazerem esses projetos práticos, precisa que as empresas também os recebam, né? Exatamente. E como funciona para uma empresa ser uma empresa parceira? Como é o nome que você dá a essas empresas? Empresas parceiras, é isso legal. mesmo. Então, lá também no site, intelli.edu.br, tem uma aba projetos. E ali, a empresa que quiser ser parceira de projetos, ou seja, trazer seus problemas reais para os alunos resolverem, é só deixar ali no formulário de contato e a gente entra em contato para encontrar uma iniciativa dentro da empresa que possa ser desenvolvida pelos alunos. Muito interessante, muito bom. Olha, você que está buscando aí uma faculdade, uma oportunidade, é só entrar lá no site, né? Isso aí. Se cadastrar, que tem muita chance para quem quer empreender e está motivado aí a fazer, realizar e aprender tecnologia, né? É isso aí. E a gente tem aqui um quadro, Maíra, que a gente está inaugurando aqui no YesCast, que é o Minuto YesCast. Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas para deixar dicas aí para quem está ouvindo. E a gente faz aqui um ping-pong aqui de perguntas e respostas. Tá ótimo. Me fala um livro, uma série ou um filme que te inspiraram. Olha, meu livro preferido é um livro bem antigo, chama A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que é uma russa que migrou para os Estados Unidos. E, curiosamente, ele é o segundo livro mais vendido nos Estados Unidos depois da Bíblia. Olha só! É um livro que fala sobre empreendedorismo, fala sobre liberalismo e fala sobre propósito individual. Então, é o meu livro preferido. E uma cidade no mundo? Ah, Barcelona, com certeza. Barcelona. Um aplicativo? Ah, Spotify. Eu acho mágico, assim, você ter todas as canções, as músicas ali na sua mão, poder montar suas playlists. Então, definitivamente, é o aplicativo que eu mais uso. Maravilhoso. E tem o YesCast lá também. Então. Ah, muito bom. Lá que eu vou ouvir. Muito bom. E um mico que você já passou? Olha, eu passo esse mico quase sempre, porque o meu trabalho sempre foi interagir com muita gente, né? Desde que eu iniciei minha carreira. Desde lá quando eu era professora. E então só que a minha memória é horrorosa. Então as pessoas vêm, eu falo, oi, muito prazer. Aí a pessoa fala, não, a gente já se conhece, eu estive com você não sei aonde e tal. Então eu tô sempre dando essa gafe. Então agora eu falei que eu não vou mais falar muito prazer, eu vou falar bom te ver. Porque aí, assim, eu não passo esse mico toda hora. Abrangente, né? É. E você fica ansiosa quando? Ana, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu sou uma pessoa bem maravilha, hein? bem tranquila, assim,
principalmente em relação às coisas que eu não posso controlar. Eu faço filosofia, eu estudo filosofia, faço faculdade, acredite se quiser. Estou no último ano de filosofia e dentro da filosofia tem uma corrente chamada estoicismo, que fala muito sobre você só se preocupar com as coisas que você consegue controlar e não se preocupar com as coisas que você não consegue se controlar. E é uma coisa que eu me identifico muito e é assim que eu tento viver minha vida. Nossa, isso é um baita aprendizado, né? Que o grande problema hoje da sociedade atual é a ansiedade. Sem dúvida. E você fica alegre quando? Quando eu vejo as pessoas que eu gosto, que eu amo, se realizando, encontrando seu propósito, conquistando coisas, né? Então, às vezes, um filho conquista um estágio, ou um aluno. Hoje eu estava saindo, vindo para cá, um aluno parou meu carro e falou: tem uma novidade, consegui um estágio onde ele queria. Eu até desci do carro, dei um abraço nele, então isso me enche, assim, quando eu vejo as pessoas que eu gosto se realizando. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu fiz. Olha, é assim, por um lado, foi bom eu ter feito, que foi mudar de carreira. Eu acho que foi uma coisa, uma conquista, um acerto que eu tive na minha vida. Por outro lado, eu acho que a forma que eu fiz, né, que eu mudei radicalmente, eu mudei de setor, eu mudei de cargo, eu mudei, assim, eu acho que foi um risco muito grande que eu tomei. Deu certo, mas tinha tudo para dar errado. Então, eu acho que quando você vai fazer uma mudança de carreira, tem que tomar alguns cuidados para o passo não ser maior que a perna. E ter um pouquinho de planejamento, talvez, né? Aquela Exatamente. Reflexão que você comentou. Exatamente. E um grande acerto. Mudar de carreira. Acho que ter encontrado o propósito em educação e ter tomado o risco de trabalhar com isso foi algo que se pagou 1000 vezes. Então, com certeza, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria de novo. Que maravilha. Você pode deixar um conselho, uma dica, alguma recomendação final para o jovem que está ouvindo e também talvez para a empresa que queira ser parceira da Intelli ou que quer ter esses jovens como talentos? Para as empresas, eu diria, apostem, dediquem tempo para se relacionar com o público jovem. O jovem de hoje, ele gosta de conexão e ele gosta de saber para onde ele está indo e fazer uma escolha consciente. Então, se você quer trabalhar a sua marca empregadora e atrair jovens, você precisa se relacionar, ter conexão com esse jovem. Para os jovens, o que eu diria, eu ouvi um podcast outro dia que a pessoa falou assim: o mundo não te deve nada. Né? E o mundo não deve nada pra gente. Sim. Então, às vezes eu vejo jovens com altas expectativas que a empresa vai fazer por ele, que o pai vai fazer por ele, que a faculdade vai fazer por ele. E na prática, quem vai fazer por você é você mesmo. Né? A gente conta com o apoio das pessoas no caminho, na jornada, obviamente. Sim. Mas essa postura de vitimizada, assim, mundo, resolva meus problemas, eu acho que faz com que os jovens percam muito tempo no processo, até se tocarem que depende muito mais deles do que de qualquer outra pessoa. Então, ao invés de perguntar o que tal empresa ou tal instituição pode fazer por mim, pergunte o que você pode fazer por você mesmo. Sim, é isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Maíra. Muito inspiradora seus depoimentos, sua história de vida, essa entrevista. E se você gostou, se inspirou na história da Maíra, curta o nosso episódio, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal Ana Paula Ornos e YesCast no YouTube e no Spotify. Até mais. Obrigada.